E hoje estamos com a paciente de 66 anos de idade, sexo feminino, a sintomatologia para a região glútea à direita, episódios à direita, não é isso, Edu? Sim. Às vezes à esquerda também não? Do passado? Ela tinha a esquerda, até porque ela tem uma estenose lá para o lado esquerdo, né, na recesso lateral esquerdo. E o que a gente olha nessa radiografia aqui em perfil, né, nessa ressonância, né? Primeira coisa que chama muita atenção é uma fratura de corpo vertebral, né? Então já estamos diante de uma perda de massa óssea, uma artropatia degenerativa na região lombar baixa, em L4-5, L5-1, e naturalmente áreas de extrusões na região do canal lombar, a nível de L4, L5, L5, S1, né? Então sempre a gente tem que fazer a nossa pergunta qual a raiz que está doendo, né? E naturalmente a referência, região glútea. Então estamos chamando a atenção para a região de S1, né, que você falou? Hoje, né, quando for examinar ela agora no pré-operatório, né, antes ela tinha uma dor irradiada pelo glúteo, posto-lateral de coxa, que é caminho da região dorsal do pé também? E região dorsal do pé, mas hoje ela está mais com uma parestesia na lateral do pé, que é a raiz de S1, né? Só aí eu fui ver aqui embaixo também, Renato, aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui em S1, tem que mudar ali o coisa. Vamos ver aqui primeiro. Aqui, a gente tem uma hernia de disco que pega mais de 50% do canal vertebral, né? Ela está aqui, tá? Ligeiro espessamento de ligamento amarelo. Sim, e a gente vê a raiz de L5 aqui comprimida. Vem essa bolinha daqui, ó. Isso. Dá um aumento aí no zoom. Isso. Essa região aqui é a região de L5, descendente. E aqui é a de S1 descendo. Tá? Então ela tá saindo aqui, tá já fora do recesso. Não, tá fora da dura, né? Já saiu, já tá ali na parte do ombro dela. E aqui tá dentro da dura, que é a raiz de S1 descendo. Né? Então a gente está vendo pelo exame físico que a gente fez hoje, ela tem uma parestesia lateral do pé, os 3 dedos finais. E a dor dela de L5 ainda tem um pouquinho lá no glúteo, mas não na direção da posto-lateral da coxa. Posto-lateral, né? Entendi. Então é importante nesses casos aqui a gente identificar qual a região que vai ser a nossa zona de ataque, né? E chegamos à conclusão que vai ser a região de L5, S1, vamos abordar o recesso lateral, retirar o ligamento amarelo para liberarmos todas essas duas raízes aqui, a de L5, descendente, e a raiz de S1, devido à dura mater estar medializada em função do recesso, né? Vamos liberar isso tudo aqui. Exatamente. Agora, sempre bom, né, Edu, como é que a gente sempre fala, informar o paciente que pode ser que essa não seja o seu último procedimento cirúrgico. Sim. Pode ser que necessite, no futuro, algum comprometimento, um novo procedimento endoscópico na região de L5-S1, em função da artropatia degenerativa avançada que ela tem. Está com 66 anos de idade, então provavelmente vai ter novas intervenções aí para o futuro. E, naturalmente, tratar a perda da massa óssea, porque isso aí acelera bastante a diminuição de altura, né? O velhinho vai ficando cada vez mais baixo e vai comprometendo os forames vertebrais, aparecendo novas sintomatologias em raízes inferiores. Então a nossa estratégia hoje é tirar essa hernia de disco aqui, né? Liberar a parte de trás também, que é o ligamento amarelo, para aumentar a espessura aqui do canal vertebral, para aumentar tentar restituir a anatomia normal, é isso aí. Aumentar o contorno tirando exatamente. Você vê como é que está medializada a dura mater, né? Como ela está toda rechaçada para o lado esquerdo, né? E comprometendo nesse gancho aqui de ligamento amarelo, comprometendo a raiz de L5 e S1 ainda dentro da dura mater. Você vê que do lado direito também, do lado esquerdo, quer dizer, ela tem um cisto aqui, ela não está com dor nenhuma, não está sentindo nada do lado de lá, como é que pode, né? É um cistozinho aqui. Esse aqui é um cisto. Esse aqui é um cisto. Isso, igual como é que tem na região dorsal do punho. Tem uma hérniazinha aqui, ó. Então aí está nosso ponto de entrada, bem na pontinha do bisturi do lado direito, tá vendo? Nós vamos entrar no espaço interlaminar. A pontinha da lâmina de bisturi é o que a gente chama de V-point. É o nosso acesso para chegarmos na região da parte inferior da lâmina de L4 e a região superior da lâmina de L5. Já caminhamos aqui em torno de uns 40 minutos, né, Bruno? Isso. 40 minutos de cirurgia, né? Estamos diante de uma estenose do canal lombar, região de L4, L5. Estamos aí do lado direito,
em que aqui é nosso reloginho, né? 6 horas, meio-dia, 3 e 9 horas, nós estamos comendo em direção à cabeça, ok? Estamos aqui ao fundo com o ligamento amarelo, estamos tirando a lâmina da vértebra de L4, e todo esse momento aqui é importante, onde é que nós queremos chegar? No espaço intersomático de L4 e L5, nós temos uma hérnia discal lá no centro, não estamos vendo ainda, estamos abrindo a lâmina e daqui a pouco nós vamos enxergar as raízes e a dura máter. Lógico, depois da retirada do ligamento amarelo, como eu vou mostrar daqui a pouco, né? Nesse momento, nós estamos drilando, ou seja, retirando a lâmina da vértebra de L4. Aqui, ó, ligamento amarelo aqui, tá vendo? A lâmina, ligamento amarelo. O que tem embaixo disso aí? Nós temos a estrutura neural. Nós vamos encontrar a raiz de L4, ou raiz de L5, raiz de S1, ou seja, a dura máter, está tudo embaixo do ligamento amarelo, tá? Bem, estamos aí no espaço de L4, L5, L4, L5, ali o ligamento amarelo ao fundo, estamos agora abrindo o ligamento amarelo, tá vendo? Lá no fundo vai aparecer a dura máter. Esse aqui é uma tesoura que protege a parte mais inferior. A tesoura ela tem uma ponta mais distal, e onde é que dá o corte, que esse biquinho aqui que está à frente, é o que corta, só que ele é mais curto do que o canto da tesoura. De maneira que a tesoura sempre empurra o que está embaixo. Olha de lado como é que ela é, tá vendo? A parte mais longa da tesoura ela vai no fundo, protegendo a dura. E a parte de cima dela corta, né? Então é importante, nesse momento, a gente identificar a dura máter e vamos retirando o ligamento amarelo. Daqui a pouco a gente vai ficar com um campo de visão bem melhor. A tesoura vai aprofundando, ó, e a dura máter vai aparecendo ao fundo. Vendo? Lembra que o espaço entre a dura máter e o lado de fora dela, chamado espaço epidural, né? Lembra muito bem que as meninges são 3. A dura máter é mais externa, a aracnode fica por debaixo da dura máter, em forma de teia de aranha, e colado à estrutura nervosa nós temos a pia máter. Então é importante aqui a identificação da dura máter para abrirmos o espaço do canal lombar. Olha o nervo aqui, tá vendo o nervo? A raiz de L5 aqui em cima, ó. Raiz solta, tá vendo? Então, raiz de L5, embaixo o disco, e vamos realizar aqui a manobra do bisel. Ou seja, a ponta do bisel vai proteger a raiz nervosa de L5. Vai sair do nosso campo. Nós vamos ficar apenas com o disco intervertebral. Lembra na ressonância? Em que, no recesso lateral, a raiz de L5 estava espremida, por um lado, pelo processo articular, e pelo outro, pelo disco intervertebral. Então, o bisel, olha, o bisel está retirando o nervo da nossa frente, estamos só com o disco intervertebral aqui, ó. Aí nós seguramos a cânula e vamos trabalhar no fundo com a retirada do disco. Tudo aqui é disco. Tudo aqui é disco intervertebral, tem que retirar isso tudo para soltarmos a raiz espinhal. Essas cirurgias, de uma maneira geral, são as mais desafiadoras, que são as cirurgias de estenose do canal. São pacientes idosos, que normalmente têm artrose facetária, têm hérnia de disco, estenose do canal, espessamento do ligamento amarelo, entendeu? Todas essas estruturas anatômicas contribuem para o comprometimento de uma ou mais raízes que saem da dura máter, tá vendo? Então, esse é o disco intervertebral. Estamos retirando o disco. Daqui a pouco, depois da retirada, vocês vão ver o espaço que vai ter entre a parte posterior, né, da vértebra e a raiz espinhal. Bem, onde é que nós estamos agora, né? Raiz de L5 completamente liberada. Todo esse osso que está aqui em cima é o processo articular e lâmina. Foi retirado o ligamento amarelo, abrimos a lâmina, processo articular, chegamos, depois da retirada do ligamento amarelo, na raiz de L5. Vocês estão olhando exatamente aqui onde é que era o recesso, ou seja, processo articular, fazendo como se fosse um sanduíche no nervo, por um lado o recesso, que é esse osso que foi retirado, e pelo outro, dentro desse buraco aqui, tínhamos a hérnia de disco.
Então, a hérnia por um lado, processo pelo outro, comprime a raiz espinhal e leva toda a dura mater para o outro lado, ou facilita em levar a dura mater para o outro lado. Daí o envolvimento da raiz GS1. Sempre a gente chama a atenção que o bom diagnóstico das cirurgias de coluna lombar é justamente você ter uma boa anamnese, um bom exame físico. E muitas das vezes você tem grandes alterações na ressonância magnética e o paciente não tem sintomatologia nenhuma para aquela raiz. E às vezes você tem poucas alterações com muita sintomatologia. Principalmente nessas estenoses do paciente idoso, temos que valorizar a sintomatologia do paciente para sabermos qual raiz que está doendo e qual raiz que a gente vai descomprimir. Interessante isso que eu estou falando agora, o Edu, até comentei contigo, nós estávamos no Congresso Brasileiro, e no meio do Congresso, estávamos numa cirurgia robótica, e umas 50 pessoas, né, olhando a demonstração. Aí, de repente, eu fiz uma pergunta, te falei, né, Edu? E dois colegas, assim, eu conheci você pela voz, ou seja, várias pessoas acompanham, né, as nossas cirurgias, são pacientes, vários médicos, estão olhando tudo aquilo que a gente está fazendo. Isso é muito importante. E esse é o nosso objetivo central, é esclarecer e divulgar a técnica das cirurgias endoscópicas, cirurgias minimamente invasivas da coluna vertebral. O que estamos fazendo agora é um chamado bloqueio facetário, né? Nessas artropatias degenerativas, em que muitas das vezes tem uma sintomatologia mais para uma raiz, a outra, 2, 3 raízes envolvidas. O que a gente faz muitas das vezes no final da cirurgia são esses bloqueiozinhos monitorados com radiografia. Então a gente coloca a agulha exatamente próximo da região facetária do processo articular, a nível de L5-S1, L4-L5, L3-L4, faz do lado direito, do lado esquerdo, né? E vai fazendo esses bloqueios. Melhoram bastante no pós-operatório. Muitas das vezes o paciente fica semanas sem nenhuma sintomatologia nas raízes que tinham menos sintomatologia, tá vendo? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, entre em contato com nossas mídias sociais. Muito obrigado.